Cada carteira tem as suas características. Tem empresas que têm muitos projetos de pequeno porte. Ou um determinado departamento, a gente não precisa ter o arranjo aqui para a empresa inteira, né? Estamos falando aqui da chamada organização de projetos, que é onde a maioria dos projetos se concentra. Existem empresas que têm poucos projetos, mas eles são de médio e grande porte. E tem empresas que têm muitos projetos e de todos os tamanhos. Talvez até isso seja o mais comum. Tem tanto projetos muito grandes como projetos muito pequenos. Temos estruturas também que são mais voltadas a executar projetos com recursos internos e algumas poucas contratações. E temos empresas que têm estruturas totalmente voltadas ao mercado, onde eu tenho um core team muito enxuto e que quase tudo é terceirizado. Então, tudo isso influencia. As empresas buscam os arranjos que parecem mais adequados para as suas necessidades e, como eu falei antes, as estruturas matriciais acabam sendo as mais comuns, porque nessas empresas que desenvolvem projetos industriais e de infraestrutura, que são a maioria dos casos que nós tratamos aqui no nosso canal, porque normalmente você tem ali uma área, por exemplo, de engenharia, como eu já citei, você tem uma área de construção, tem uma área de planejamento físico, tem uma área de orçamentação e controle de custos, pode ter um PMO, esse PMO pode ser mais de controle, pode ser um PMO mão na massa, que está mais no operacional, pode ser um PMO estratégico, e essas estruturas normalmente se combinam de várias formas. Às vezes eu tenho planejamento dentro de engenharia ou dentro de construção, às vezes eu tenho cada área no mesmo nível hierárquico, respondendo ao gerente executivo, um gerente geral. Então isso tudo varia de fato bastante, é por isso que é bacana a gente trabalhar com esse tipo de tema, porque é impossível você fazer um trabalho de reorganização de estrutura organizacional sem conhecer a organização, sem conhecer os seus processos, entender um pouco mais a sua carteira, para que você possa recomendar muitas vezes qual que é a melhor estrutura. E as estruturas matriciais, como eu já comentei, elas acabam sendo as mais comuns e trazem flexibilidade, porque quando você tem ali uma quantidade grande de projetos pequenos e médios, você divide aquela carteira por vários profissionais dentro da estrutura, e aí você consegue otimizar o olhar desses recursos, o tempo desses recursos para gerir aquela carteira. Agora, as estruturas funcionais de uma forma mais pura, como eu comentei lá no começo, já são mais difíceis de encontrar. Porque é muito difícil que uma empresa hoje não tenha uma carteira relevante de projetos, independente do ramo que ela atua. A gente escuta bastante quem trabalha com projeto em empresas que operam, principalmente na parte industrial, com certeza já ouviu mais de uma dúzia de vezes alguma justificativa de um gerente, de um diretor, dizendo assim: nós somos uma empresa de operação, nós não somos uma empresa de projetos. Mas aí eu quero lembrar vocês, quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir o episódio que eu gravei com Antônio Nieto Rodrigues, falando sobre a economia de projetos, a Project Economy, que deixa muito claro, né, o que o Antônio trouxe, é que nenhuma empresa, independente do ramo que atua hoje, vai ter boa parte das suas receitas daqui a 5, 10, 15 anos vindo daquilo que ela faz hoje. Os resultados vão vir dos novos projetos, dos novos desafios, daquilo que ela vai implementar, das novas tecnologias. Ou seja, são as mudanças que vão acontecer nos próximos anos que vão garantir aumentar ou diminuir as receitas no futuro. Então, hoje, toda empresa é sim também uma empresa de projetos.